De fato, isso é muito importante, queridos. Esta mulher esteve, já não é de hoje, há muito tempo que está cá em Portugal, implantou igrejas, fez a obra do Senhor aqui, obra que está prosperando. Essa igreja é fruto, né, desse trabalho também. Então, agora ela está retornando ao Brasil para estar junto com os seus familiares, já está com um pouquinho mais de idade. Então, é bom estar junto com os seus nesse momento também. E o pastor Rogério foi lá para fazer essa despedida, está honrando a vida da pastora Sueli, né, que muito fez por essa nação, através da obra do Senhor Jesus Cristo. Deus a usou de forma poderosa, e isso, de fato, né, merece um tempo especial. Amém, queridos? Aleluias. Hoje nós também temos algo muito importante, queridos. Temos a apresentação das crianças, e nós gostaríamos de estar chamando aqui o Ivo, Alexandre e a Caroline, que irão apresentar a Valentina. Estão aí? Opa! E também temos aqui o Elker e a Michele, que vão apresentar o pequeno Elker, que se encontra dormindo, mas assim mesmo. Por gentileza. Faz favor. Amém, queridos? Um momento muito importante. Vivemos num mundo tão difícil, onde nossas crianças são bombardeadas de todos os lados, com esse padrão que o mundo quer estabelecer. Mas nós cremos que Deus tem estabelecido um padrão desde o início, desde a sua criação. Um padrão como família, como marido e mulher, como filhos. E nós, de fato, queremos seguir esse padrão. Entende? O mundo acha que... Tem gente falando que a Bíblia precisa ser mudada, precisa ser atualizada. Não, queridos, a Bíblia não precisa ser atualizada. É a palavra de Deus, que ela é fiel e continua sendo de eternidade a eternidade. Amém, queridos? Eu gosto muito daquela passagem onde aquela mulher que era estéril, ela deseja um filho, e o anjo chega para ela e fala que ela dará luz a um filho. É a mãe de Sansão, queridos. E ela vai para o marido e fala assim: o anjo do Senhor veio e falou que eu vou ter um filho. Aí, sabe o que esse homem faz? Ele fala assim: a próxima vez que esse anjo aparecer, que ele vai aparecer, não deve vir falar comigo, senhores pais. Ele toma para si uma autoridade. E o anjo aparece. E aquele homem simplesmente vai diante daquele anjo e fala o seguinte: o negócio é o seguinte, eu nunca tive filho. Eu quero saber como que eu crio meu filho. Qual a orientação que eu tenho para criar meu filho com aquilo que Deus tem para ele. Sabe que esse mesmo desejo que estava no coração do pai de Sansão esteja no coração de vocês. Buscando a presença de Deus. Ela gostou de mim, gente. Eu já falei que eu tenho uma áurea boa para criança. Apesar da cara feia, as crianças riem para mim. Não sei. A áurea é boa, né, gente? Mas que vocês tenham esse desejo, queridos, de estar buscando em Deus a direção para a criação dos seus filhos. Né? Vamos conversando um pouco, já é o terceiro filho, mas cada filho é um filho. É um modo de ser, é uma personalidade, é individual, porque Deus assim o fez. E nós não sabemos como fazer, mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele os criou. Amém? E que nós possamos ter esse coração e essa busca, para de fato acertarmos na criação dos nossos filhos. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Né? Da Valentina. Bem, queridos, creia, nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Nós somos essa voz profética aqui. Então, estenda a sua mão para cá e vamos abençoar essa casa, essa família, essas crianças que estão aqui. Amém, queridos?
Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas famílias e declaramos que a bênção do Senhor é sobre a vida delas. Nós queremos declarar sobre a vida dos seus pais que haja sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem direto do trono da graça, para que eles possam ensinar cada um dos teus filhos o caminho que deve ser tomado, porque sabemos que essa é a tua palavra e ela é fiel. Ensina o caminho hoje, porque amanhã ele não se desviará, nem para a direita, nem para a esquerda, mas terão o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nós declaramos que essas crianças são guardadas, debaixo da tua mão poderosa. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, do homem mau. Livra de acidentes. Livra, Senhor, das enfermidades. Guarda, Senhor, cada uma delas, Senhor, no nome de Jesus. E eu declaro que elas crescem com inteligência, com sabedoria. Elas se desenvolvem e elas se tornam referência nessa geração para aqueles que estão ao seu redor. Assim nós declaramos que a bênção do Senhor é sobre essa casa. Haverá suprimento abundante. Porque a graça do Senhor é sobre a vida delas, é sobre cada casa, é sobre cada lar. Assim nós declaramos que são abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Salva de palmas, queridos. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos. Mais um recado. Dia 13, agora, nós teremos nosso encontro com Deus, amém? Para os adultos, né? Então, você que ainda não passou pelo nosso impacto, o encontro com Deus, é um sábado, a partir das 9 da manhã até por volta das 17 horas, é um dia todo, mas é um dia muito especial. Se você ainda não passou por esse encontro, queridos, ou conhece alguém que não tenha passado, convide essa pessoa, traga essa pessoa. É um dia maravilhoso, é um dia realmente para a pessoa sair daqui impactada, sair de forma diferente. Grandes coisas o Senhor tem feito em cada encontro desse, queridos. Nós cremos que é uma estratégia que Deus nos deu, não é de homem não, queridos, isso não é de homem, o homem não é capaz de fazer isso. Mas você vem, você recebe uma palavra, e essa palavra é poderosa para te transformar. Essa palavra é poderosa, queridos, sabe? Para restaurar seus casamentos, seus relacionamentos com filhos, com amigos, com irmãos, te fazer livre. Livre para ser um verdadeiro adorador de Deus. Esse é o propósito. Então, venha, esteja presente, convide pessoas. É tão importante isso, ser participante dessa obra. Quando você faz isso, quando você traz uma pessoa, convida uma pessoa, você de fato se torna participante desta obra. Amém? Não sou de falar de som não, que eu nem entendo, meu ouvido é muito ruim. Mas, assim, está bem abafado, parece que eu estou dentro de uma caixa aqui. Não sei que está... Eu não sei se é só o retorno ou se é para a igreja. Tá assim um eco. 1, 2, 3, testando. É a voz do locutor que eu sempre quis ter. Essa voz gasgueta, queridos, que tem essa voz aveludada. Só que aveludou demais agora, meu irmão. Tá bem, amém. Vamos lá. Deixa eu só... Aleluias. Irmão, você sabe que nós como igreja... desculpe, antes de começar a palavra... Ansioso? Não andei ansioso por coisa alguma, já foi ministrado isso hoje.
As pessoas que nos visitam hoje, façam um sinal, levante sua mão, queridos. Nós queremos entregar uma prenda para vocês, uma lembrancinha. Os irmãos estão aí entregando. Fique com sua mão levantada, só um minutinho. Amém? Vocês são muito bem-vindos. Amém? Sintam-se à vontade. Essa é a casa, como foi dito hoje, essa é a casa do Pai, né? Então, nós podemos nos sentir à vontade aqui na casa do Pai. Amém? Então, foram todos. Alguém que nos visita e ainda não recebeu a lembrancinha, dê um sinalzinho aí que a gente chega até você. Amém? Amém, queridos. Retornando agora, então. Inclina a sua cabeça mais uma vez. Senhor, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos nesta manhã aqui, para te louvar, para cultuar a ti, Senhor, para sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e fará nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde a Tua palavra é liberada. E nós declaramos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações e nos convencendo de toda essa verdade, para que nós possamos vivê-la de uma forma intensa, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós sabemos que hoje, se você quer viver ou fazer a vontade de Deus, às vezes as pessoas falam, o que fazer? Como fazer para fazer a vontade de Deus? Eu vejo o seguinte, é simplesmente você andar na contramão do mundo. Tudo que o mundo faz, você faça ao contrário. Pode ter certeza que você vai acertar. Eu gostaria hoje de falar a respeito do quê? De você sentir alegria nas suas fraquezas. Porque hoje o mundo está pregando o quê? Seja forte, seja corajoso, seja valente, você pode, você é capaz, você é o melhor, você, já viu como as coisas, tudo que você ouve é o homem sendo o centro de todas as coisas. É um egocentrismo, sabe, que desenfreado. As pessoas não olham mais para o lado, olham apenas para você. Você é o centro de todas as coisas. Então, e nisso que o mundo prega, queridos, você tem que mostrar uma aparência de forte. Uma aparência, você pode ser não muito inteligente, mas você faz um ar de inteligente. Você está escutando uma conversa que você não está entendendo nada, mas você faz aquela cara de paisagem que, muito interessante. Você não entendeu nada, mas você tem que fazer o seu tipo. Você tem que fazer a sua cara. Você tem que mostrar que você também está incluído naquele grupo. Você está envolvido com todas essas circunstâncias que estão ao seu redor. E sabe que isso está tão impregnado dentro de nós, que muitas vezes nós vamos diante de Deus, e vamos com essas máscaras. E vamos, sabe, nos apresentamos a Deus, dessa mesma forma que nós estamos nos comunicando aqui no mundo com as pessoas. Agora, sabe, entenda o seguinte, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas. Entenda o seguinte, seja sábio. Quando eu falo reconhecer as suas fraquezas, queridos, não é para você estar expondo a sua vida para qualquer para qualquer pessoa, não. Infelizmente, já vimos tantas pessoas feridas dentro da igreja, porque expuseram as suas fraquezas, e a pessoa que ouviu, não teve a sabedoria de guardar a vida daquela pessoa. E se aquela pessoa se feriu, se machucou, magoou com a igreja,
E quando a pessoa se magoa com a igreja, na verdade não é com a igreja, ela se magoa com Deus, porque Deus permitiu isso. Nossa, eu confiava na igreja. Não, ele confiou na pessoa. É lógico que Deus coloca pessoas a qual nós podemos abrir o nosso coração, para as pessoas nos ajudar nas nossas fraquezas, estar junto conosco em oração. Esse há um propósito. Então, mas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, porque entenda o seguinte: nós cantamos hoje, falamos muito a respeito da graça sobre as nossas vidas. E a graça de Cristo, queridos, ela é atraída através da nossa humildade, da nossa sinceridade. Nós chegarmos diante de Deus realmente com humildade. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede o quê? Ele dá graça aos humildes. Quer receber graça? Vá diante de Deus, mas com humildade, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas limitações, as suas debilidades, reconhecendo que você não é capaz, que você de fato é totalmente dependente de Deus. Lá, por favor, Marco, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, vamos ver. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, queridos. Fala aqui. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa! E olha o que ele completa: de boa vontade. Sabe o que quer dizer aqui que Paulo está falando de boa vontade? Com muita alegria, com muitíssima alegria. Opa, dá para entender isso? Que o apóstolo está querendo nos ensinar? Ou seja, com muita alegria, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, para que sobre mim habite o poder de Cristo. Opa, Paulo está falando para se alegrar na fraqueza. Não é uma alegria simples, não. Esse termo aqui, que você falou no original, é com muita alegria. Verso 10. Pelo que sinto prazer, ou seja, pelo que sinto satisfação, pelo que eu acho muito bom, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Gente, a palavra de Deus às vezes nos choca, parece algo assim tão contraditório, parece algo tão sem nexo, sem lógica. É ou não é? Mas Paulo, queridos, quando ele está escrevendo esse texto, quando ele teve essa revelação, é muito interessante. Paulo, ele fala que tinha um espinho na carne, tinha algo que o atormentava. Ele fala que era algo do inferno, queridos, porque ele fala assim: o mensageiro de Satanás vem até mim, trazendo esse espinho na carne. E por 3 vezes ele ora a Deus, para que Deus retire esse espinho da carne dele. E a resposta de Deus fala: não, vai permanecer. Não sabemos exatamente, os teólogos falam qual é o espinho na carne. Uns falam que seria a mulher, outros falam que seria a sogra. Depois descobre que Paulo não era casado. Aí fala que é enfermidade, perseguições, não sei, porque a vida de Paulo teve muitas tribulações, muitos momentos de angústias. Então não sabemos exatamente se era uma enfermidade, o que era, mas havia algo. E é interessante que Deus permitiu que isso continuasse na vida de Paulo. Para quê? Por quê que ele permitiu isto? Para que ele não se orgulhasse das revelações que ele havia tido.
Irmãos, nós olhamos os homens da Bíblia e é encantador ver a história dos homens da Bíblia. Desde Abraão, o pai da fé, quando você olha lá a vida de Isaac, Jacó, gerando 12 filhos, as tribos, como Deus usou, como Deus fez, a revelação que esses homens tiveram. Você olha o rei Davi, tendo revelação da graça de Deus, da adoração, uma verdadeira adoração a Deus. Foram revelações. Mas eu creio que nenhum chegou assim tão próximo de tanta revelação que o apóstolo Paulo teve. Mais da metade do Novo Testamento, Paulo escreve, sabe, da revelação do Espírito Santo de Deus, não dele. Ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo. Mesmo não tendo andado com Jesus aqui na terra, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, porque ele fala que ele aprendeu direto de Cristo. Mesmo o Senhor já tendo sido levado aos céus, sabe, as revelações de Paulo vieram direto de Cristo. Não foi homens que passaram para ele, mas ele recebeu direto. Paulo foi aquele homem que foi até o terceiro céu. E ele volta e fala assim, olha, o que eu vi não dá para compartilhar com vocês. Não tem nem como expressar, não tem como falar. Tamanha era a revelação. Você entendeu que às vezes tem coisas na nossa vida que Deus permite para nos guardar. Porque nós, qualquer coisinha, o homem quer se orgulhar, queridos. Tudo é motivo para nos orgulharmos. Já viu que o homem se orgulha por tudo? Tudo. Deus dá o dom é natural, foi Deus que deu, foi Deus que o criou, Deus o fez assim. Deus deu habilidades a você, e você se orgulha das habilidades que Deus te deu. Ao invés de glorificar a Deus, reconhecer que Deus que te deu, não, você acha que você é o cara. Você é bom. Então, Paulo pede por isso, aí esse espinho permanece ali. Mas nós podemos ver que Paulo teve essa revelação, queridos, que o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Por isso que ele se alegrava. Paulo está falando desse poder, queridos, que vai ser aperfeiçoado em nós, nas nossas fraquezas. Que poder é esse? Aquele que nós recebemos, quando nós declaramos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, lá em Atos fala, mas recebereis poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então todos nós já declaramos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós recebemos o poder, esse poder já está em nós, esse poder habita em nós, através do Espírito Santo que fez morada em nós. Mas por que esse poder não flui como deveria? Porque ele precisa ser aperfeiçoado. E ele é aperfeiçoado através das nossas fraquezas. Não sou eu que falo, queridos, Paulo está falando. Ele é aperfeiçoado através das nossas fraquezas. Você recebe o poder do Espírito Santo, mas agora o que você necessita? A graça vem para nos aperfeiçoar. Reconhecer as nossas fraquezas é reconhecer que nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos desse favor imerecido da parte de Deus. Para que de fato esse poder, sabe, habite em nós. Faça pousada em nós. E Paulo está falando aqui, ele dá muito ênfase de boa vontade. Ou seja, é com muitíssima alegria que eu vejo essas fraquezas. Ele podia se alegrar, sabe, no meio das tribulações. Porque ele descobriu que quando ele era fraco, aí ele era forte. Essa é a chave do poder, queridos, na nossa vida. Sabe, veja o que Paulo diz, que havia muitíssima alegria nas suas fraquezas. E você vai ver, nas cartas paulinas, por diversas vezes aparece a palavra fraqueza. Muitas delas se referindo a enfermidades físicas. E Paulo está falando que se alegra, quando ele passava pelas essas enfermidades. Ou seja, a gente
ver Paulo, realmente, Paulo, queridos, quando você olha a vida de Paulo, você fala, quem sou eu diante do apóstolo Paulo? Você entende? Ele era homem, igual a nós. Sentimentos, emoções, dúvidas, questionamentos. Eu creio que ele não era diferente. Nós não somos tão diferentes um do outro. Somos feitos da mesma matéria. Mas aí fala, sentia isso, sabe? Se alegrava quando se passava por uma enfermidade. Se alegrava quando era injuriado. Quantas injúrias Paulo sofreu, queridos? Quantos danos ele sofreu? E Paulo fala que se alegrava. Quando nós sofremos injúrias, irmãos, quantas vezes já vi pessoas, irmão, você sumiu, irmão, cadê você? Ah, você viu que estão falando de mim lá? Você viu que falaram de mim? Ah, não. Eu achei que estava no lugar seguro, achei que a igreja era perfeita. Não, mas olha o que estão falando de mim. Porque falaram que ele, ou ela, porque se falaram que ela estava mal vestida, já é o suficiente para ir embora e abandonar Jesus, queridos. Tem gente que é por aí. Tudo é motivo para se distanciar. Porque quando eu falo distanciar, não é questão só se distanciar aqui da igreja, do corpo de Cristo. Essas pessoas se distanciam do próprio Deus. Por palavras tolas, por palavras banais. Sabe? Fica, como diz o outro aí, peneirando mosca. Para ver o que é que dá. Sem propósito. Se magoa com tudo. E Paulo está falando, opa, de meio a injúrias eu me alegro. Eu sou fortalecido. Eu reconheço que de fato eu não sou mais aquele lá. Diante das necessidades, Paulo se alegrava. E quando Paulo está falando de necessidade aqui, queridos, é din-din mesmo, financeira. Escassez. Paulo, apesar de ser missionário, saindo de cidade em cidade pregando, muitas vezes ele parava e começava a fazer redes ali para o seu sustento. Porque necessitava, tinha carência. Mas mesmo assim, ele não murmurava. Senhor, estou fazendo sua obra, cadê meu recurso? Cadê o meu suprimento? Quantas perseguições Paulo sofreu, queridos? E a perseguição de Paulo foi de familiares. A Bíblia não narra a família de Paulo. Mas já viu quando o pai investe muito no filho, esperando que o filho seja o doutor dos doutores? Aí o filho fala, não quero ser mais doutor, agora vou ser crente. Agora vou ser pastor. Fala, meu Deus do céu. O pastor Rogério fala aqui, queridos. Largou uma profissão onde já na família tinha um ramo. Ele tinha um tio muito bem sucedido na área da medicina. E esse tio olhava para o Rogério e falava, olha, o pastor Rogério falava para o pastor, tem futuro aqui. Aí uma hora ele fala, não, larga tudo e vai ser pastor. Esse tio foi muito próspero. As pessoas não conseguem entender isso, queridos. Sabe? Essa questão, e acaba tendo uma perseguição. E Paulo, queridos, além de tudo, pelo seu passado, os próprios membros da igreja perseguiam Paulo. Tinham medo de Paulo. Os irmãos sabem que Paulo, antes de se converter, ele estava matando os cristãos. E agora ele se converte. Dá para confiar? Eu confio desconfiando. Eu confio olhando com o olho do gato, assim, ó. Está ali, mas é aí, ó. Sei não. E se tiver uma recaída? Estou aqui do lado. Eu sou o próximo. Paulo sofreu essas perseguições. Você sabe que você está aqui, nesse meio aqui, e os irmãos estão olhando para você com um olhar desconfiado. Sei não. Como você se sentiria? Rejeitado. Se é uma coisa ruim, queridos, é se sentir rejeitado. A rejeição dói.
Por mais forte, as pessoas se fazem indiferente nessa situação, mas lá dentro algo corrói. Algo corrói. E Paulo fala, são só as perseguições, queridos, mas momentos de angústia que ele teve. Agora, se a gente vendo assim, o apóstolo Paulo falando que sentia alegrias, queridos. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que entender, que quando Paulo fala que sentia alegria, ele sentia alegria, queridos, por passar por essas situações. Ele sentia alegria por passar por essas situações, e não pela situação. Deu para entender? Paulo falava, não estou alegre, porque amanheci com febre, estou de cama, que alegria. Não é isso, ele não estava se alegrando com a doença. Ele se alegrava com a circunstância. Porque acho que ele, quando ele acordava e estava doente, queridos, falava assim, nossa, e eu que me achava tão forte. Uma febrezinha aí de 37,5 já me deixou de cama. Fazer o que, né, Guedes? Eu acho um desaforo essas coisas. Não dá um dia, um nosso aí, menininha, Mariazinha, 39 graus e ponto 9, andando de patins na sala. Seu irmão, Joãozinho, 37,1 de cama. Não entendi isso. Sério que a gente é fraco, que o homem é fraco. Qualquer febrezinha deixa de cama. Agora, a mulher com 40 graus de febre está patinando dentro de casa. Por aí. Um dia nós vamos entender isso, queridos. Querem nos defamar, mas nós somos os valentes. Amém? Glória a Deus. Entenda o seguinte, Paulo se alegrava por passar por essas situações. Entenda que Paulo não está glorificando, exaltando a enfermidade, a escassez, a perseguição, a angústia, não é isso. Mas por passar por essas situações, ele via que a vida dele era transformada. Que o poder de Deus que estava na vida dele era aperfeiçoado, era amadurecido. Sabe, nós amadurecemos nesses momentos. Um parênteses. O natural reflete o espiritual. Meus irmãos, muitas vezes eu vejo os pais querendo uma proteção, querendo colocar seus filhos dentro de uma bolha, para que eles não tenham nenhuma frustração, para que eles não tenham nenhuma dorzinha, para que eles não tenham... É lógico que nós temos que guardar, proteger, suprir as necessidades dos nossos filhos. Mas as frustrações, a dor, faz parte da vida. Traz crescimento, traz maturidade. Permita que seus filhos tenham essa experiência para amadurecer, para crescer, para ser forte. Senão, fica papariga tanto que a criança não tem iniciativa nenhuma. Hoje, você olha, às vezes, determinada criança sem iniciativa nenhuma. Não consegue tomar uma decisão. Por quê? Foi tão guardado, tão protegido. Não amadureceu, não cresceu. Assim é também a nossa vida espiritual, queridos. Nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. E é nessas circunstâncias da vida que Deus permite, não é que Deus manda enfermidade não, queridos. Deus não manda enfermidade para os seus filhos. Deus é bom. Qual o pai que manda enfermidade para filho? Mas a enfermidade ela vem, e Deus permite, para que você aprenda, para que você cresça, para que você amadureça. Vamos falar de você? Amém, glória a Deus. Vai crescer, vai liberar perdão. Opa, falou, tá bom, tá perdoado, meu irmão. Não vou guardar rancor não, sem mágoa, sem rancor, tá tudo certo. Você entende que o outro é imaturo, que o outro é criança, que ele falou para mais, que ele falou que não devia, mas você passa por cima, é criança. Quando a criança fala, você releva. Mas ele é barbado. É barbado. Só tem barba.
só tem aparência, mas dentro é criança. Entenda o seguinte, queridos, aquilo que eu falei, nós queremos muitas vezes chegar diante de Deus, sabe, dessa forma, usando máscaras. Nós temos que aprender como nós nos aproximamos de Deus, como nós abordamos o Senhor. Sabe, você tem que chegar diante do Senhor, queridos, sabe, nós sabemos isso, através do louvor, através da adoração, reconhecendo a soberania de Deus. Cabe a nós chegarmos diante de Deus, saber que nós não somos nada, mas Deus é tudo. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Deus é soberano sobre a sua saúde. Deus é soberano sobre as suas finanças. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da sua vida. É dessa forma que nós temos que nos aproximar de Deus, reconhecer isto, essa soberania de Deus. Esse texto fala bastante coisa, até há pouco tempo falamos a respeito, mas vamos lá. Mateus capítulo 15, verso 21 a 24, fala da mulher cananeia, queridos, porque vamos entender como nós devemos nos aproximar de Deus, para que de fato nós possamos ter a resposta que nós desejamos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi. Opa, essa mulher clamava e falava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Entenda o seguinte, um detalhe dessa passagem, queridos. Aquela mulher, ela chega clamando por Jesus, e clamando: Jesus, filho de Davi. Só que tem um detalhe, ela não era de Israel, ela era cananeia. Ela chegou, sabe, querendo, se colocando numa posição que não era dela. Ela chegou se colocando, sabe, como se ela fosse filha de Israel, e ela não era filha de Israel. Não havia transparência na sua atitude. Ela estava se colocando num lugar que não era dela. Irmãos, para irmos diante de Deus, temos que ser transparentes. Temos que ser sinceros. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda, Deus esquadrilha o nosso coração. Ele sabe o desejo do nosso coração. Mesmo diante das nossas limitações, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Deus conhece o nosso coração. E quando nós expomos nosso coração diante de Deus, Ele nos entende. Ele nos ouve, Ele nos socorre. Porém, essa mulher chega de modo diferente, queridos. Sabe? Veja que Jesus não respondeu a essa abordagem dela, porque ela estava tentando se passar por uma filha de Israel. Ela tentava se passar por uma mulher judia, quando na verdade ela era cananeia. Sabe? Quando alguém se aproxima de Deus, dizendo algo que não é, Deus não responde. Diante de Deus temos que ser transparentes. Orgulho, sabe, orgulho é achar que você é alguém que não é. O orgulhoso, ele acha, sabe, ele se acha alguém que ele não é. Agora, a fraqueza é reconhecer quem você é. Quando você chega diante de Deus e mostra as suas limitações, e mostra as suas fraquezas, daí vem o socorro da parte de Deus. Daí Deus vem e ouve um coração, porque aí há um coração sincero diante de Deus. Um coração que reconhece que necessita de Deus, que precisa de Deus. Se Deus não fizer, não tem quem faça. Isso é reconhecer Deus. Sabe, queridos,
Os fariseus, queridos, eles eram orgulhosos, sabe? Por quê? Porque eles diziam assim, na verdade, os fariseus, eles eram hipócritas, eles viviam de aparência. Eles buscavam elogio das pessoas. Por isso que Jesus os critica tanto, Jesus os censura tanto, porque eles viviam de aparência. Não havia sinceridade na vida deles. Sabe, por dentro eles eram ocos, digamos assim. Não havia conteúdo. Viviam apenas de aparência. Eram orgulhosos. Sabe, batiam no peito, achando que tudo ali era suficiente, que eles eram capazes, quando na verdade não eram. E quantas vezes nós vimos como os fariseus, batemos no peito e achamos que somos capazes. Não, eu faço, eu fiz, eu paguei o preço por isso, eu fiz aquilo. Nós estamos nos achando. Isso é ser fariseu, queridos. Não somos nada diante da grandeza do nosso Deus. Agora, Ele é tão gracioso, queridos, que pega, sabe, nós que somos do pó da terra e faz de nós pedras preciosas. Mas é Ele que faz. Não é você. Não é você. Sabe? Reconheça isso. Sabe? Aquela mulher, queridos, então, ela chega até Jesus e ela pede por compaixão, mas Jesus, entende? Jesus não responde a ela. As pessoas que estavam embora, os próprios discípulos ficaram indignados às vezes com Jesus, porque ele não respondeu àquela mulher, porque Deus não deu a resposta que ela queria. Sabe, primeiro o Senhor queria que ela reconhecesse quem era ela, reconhecesse quem era Jesus, filho de Davi. Palavras, sabe, palavras falsas, às vezes não impressionam Jesus. Eu me lembro, tinha um rapaz que falava assim, não, que ele estudava, ele lia dicionário. Eu falei assim, por que você lê dicionário? Para quando eu for orar, eu usar as palavras adequadas. Dá para entender que a mente do ser humano, Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado com as palavras adequadas, queridos. Deus está interessado, queridos, nas palavras sinceras que saem do seu coração. Não adianta palavras bonitas, eloquentes, teológicas, se elas são ocas. Mais importante são aquelas palavras simples, mas sinceras, que saem do seu coração. Essas chegam direto ao trono da graça. Essas chegam direto para o Senhor. Amém? Nessa situação, a atitude da mulher muda. Voltando um pouquinho lá em Mateus, capítulo 15, agora a partir do verso 25 até o 28. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse o Senhor, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém, queridos? Amém? Quando ela apenas reconhece o Senhor, queridos, e o adorou, Ele respondeu a sua pergunta. Sabe, quando entramos pelas portas do Senhor, com ações de graça, com louvor, com alegria no nosso coração, sabe, a graça de Deus é manifesta na nossa vida. O que Deus espera de nós, queridos, não é uma performance, sabe, exemplar. Deus espera de nós apenas um coração sincero, um coração que reconhece
a dependência de Deus. Sabe? E é nesse momento que o poder de Deus que está em nós, ele é aperfeiçoado. É nesse momento que esse poder é aperfeiçoado. Vamos ver mais um texto agora, lá em Marcos capítulo 5, Marcos 5, 21 a 23. A diferença dessa mulher, como ela chegou para Jesus abordando, e Jesus, assim, quando a gente fala, parece que é um termo meio grosseiro, deu uma lição nela. Não, Jesus a ensinou como deveria ser feitas as coisas. Ela chegou de uma forma mais prepotente, de uma forma que ela era merecedor, e precisou se humilhar para reconhecer quem era Jesus. Porém, agora aqui em Marcos, capítulo 21, nós vemos aqui, tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele não foi qualquer um que chegou, não. Não foi qualquer pessoa que havia chegado ali, não. Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Ou viverá, salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, cumprindo. Amém. Olha que diferença, queridos. Então, esse homem chega diante de Jesus, um dos principais da sinagoga, mas ele reconhecia quem era Jesus. E ele fala: minha filha já estava morta, praticamente. Jesus fala: tudo bem, vamos até lá. Olha que forma diferente. E ele não era qualquer pessoa, era um dos principais da sinagoga. Mas reconhecia quem era Jesus. E se dobrou diante daquela autoridade, de quem era de fato Jesus. Jesus foi com ele prontamente, queridos. Sabe? Porque Jairo, ele chega de uma forma diferente. Ele chega reconhecendo quem é Jesus, reconhecendo a sua dependência, que ele precisava de Jesus. Provérbios, lá em Provérbios, a palavra de Deus, Provérbios 13, fala o seguinte, 13, 12, fala que a esperança que se tardia faz adoecer o nosso coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Está ali. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Sabe, aquilo que você espera muitas vezes da parte do Senhor, e que demora, queridos, muitas vezes, sabe, o seu coração começa a se adoecer, você começa a se frustrar. Agora entenda o seguinte, porque muitas vezes, aquilo que você, existem duas situações aqui. Uma é aquilo que você deseja, que o seu coração deseja. Você não buscou a vontade de Deus. Deus não tem compromisso com aquele desejo do seu coração, porque é a sua vontade, é apenas a sua vontade. Não adianta eu aqui agora querer, Senhor, 10 milhões de euros, oh glória a Deus, aleluia, é o desejo do meu coração, mas esse não está no propósito de Deus para a minha vida. Mas se eu começar a investir toda a minha vida para que isso se cumpra, o que vai acontecer? Frustração. E a frustração nos cega, queridos. Agora, se Deus coloca desejo no meu coração, e eu tenho esse desejo no meu coração, e sei que Deus o colocou, e vou atrás disto, pode ter certeza que Deus cumprirá com a sua promessa. Deus é um pai amoroso, queridos. Ele não coloca um desejo no coração do seu filho para que ele não seja cumprido. Deus não coloca um desejo no seu coração, queridos, sabe, para você ter algo e ele nunca te dá aquilo. Ele vai colocar o desejo no seu coração. Você vai buscar e vai receber aquilo que Deus tem para você. É assim que Deus age. Ele é um pai e é um pai amoroso. Então, porque aquilo que você espera há muito tempo, traz uma frustração. E a frustração, queridos, sabe, nos cega de
de tudo aquilo que nós estamos recebendo e desfrutando da parte de Deus. Já viu que tem cristão que ele é abençoado, mas ele está frustrado? Ele não consegue ver a bênção, ele não consegue ver que Deus está suprindo todas as coisas, ele não vê que nada tem faltado na sua casa, mas ele está frustrado, porque colocou uma expectativa em algo que não é da parte de Deus. Menino mimado, querendo um brinquedo que nem ele sabe usar, porque se ele pegar o brinquedo, ele vai quebrar na hora, Deus sabe disso, vai estragar a vida dele. Deus traz umas limitações na nossa vida, queridos. Mas quando Deus nos limita, é Deus nos guardando. Quer mais de Deus? Amadureça. Quanto mais maduro você for, espiritualmente, mais você recebe da parte de Deus. Porque você não vai usar de forma inadequada a riqueza que Deus está colocando diante de você. Você vai usar com sabedoria. Amém? Não deixa. O apóstolo Paulo fala que devemos ter contentamento, sermos gratos por tudo aquilo que nós temos. Há contentamento na sua vida? O contentamento é interessante, queridos, quando o apóstolo Paulo fala, nós devemos ser satisfeitos. Isso não quer dizer que nós não devemos desejar algo maior. Podemos desejar algo a mais. Só que aquilo que eu já tenho, já me traz contentamento. Já estou satisfeito. Já reconheço que é a graça de Deus. Reconheço que tenho recebido mais do que mereço. Mas posso desejar mais? Posso. Porque o Senhor, Ele é gracioso, queridos. Infinitamente gracioso. Ele nos dá mais do que pensamos ou imaginamos. Essa é a promessa da parte de Deus. Sabe? Agora, qual o grande risco, queridos, de sermos frustrados, muitas vezes? Nós podemos aprender com os homens de Deus. Quando eu olho a história de Elias é fantástica, queridos. Você sabe que a história, antigamente, os judeus passavam a história contando para os seus filhos. Eu acho que um dos grandes heróis das crianças devia ser Elias. Elias só faltou uma capa para voar, para ser um super-herói mesmo. Sim. Mas Elias, queridos, é aquele homem, tanto que, lá no Apocalipse, ele vai estar lá do lado de Jesus, a segunda testemunha. O homem não era fraco não, queridos. Sabe? O homem fez as coisas multiplicarem. A primeira ressurreição narrada na Bíblia é Elias ressuscitando o filho da viúva. Elias ora e fogo do céu desce. Elias vence os profetas de Baal. Sabe que nós precisamos tomar cuidado, queridos? Sabe? Porque às vezes vem situações que nos frustram. Elias estava no auge do seu ministério. Elias estava, como diz aí, estava bombando a coisa, queridos. Ele acabou de vencer os profetas de Baal. E o que acontece? A tal da Geza manda um recadinho. Vou matar esse cara, vou matar esse profeta. E ele se frustrou diante de uma ameaça. E sabe o que ele fez? Deus não mandou, não, ele foi para a caverna. E quantas vezes, queridos, nós temos frustrações e nós vamos para nossas cavernas emocionais. Nos prendemos dentro da nossa caverna, não queremos falar com ninguém, não queremos mais ver a luz do sol, não queremos, sabe, mais ouvir ninguém, falar com ninguém, nos fechamos, estou magoado, a justiça própria aflora dentro de nós. Olha aí, Deus faz com todo mundo, só comigo não. O irmão orou ontem, hoje já recebeu. Eu estou orando há mais de um ano e nada acontece na minha vida. A justiça, a autocomiseração inunda a nossa vida.
A justiça própria vem sobre as nossas vidas. E a gente fica lá, se compadecendo de nós mesmos. Comparação, queridos. A gente tem falado, toda comparação é carnal. Toda vez que você tenta se comparar com o seu irmão, queridos, você não está sendo espiritual. Você está sendo carnal. E nós temos que vigiar nessa área da nossa vida. Porque homens de Deus, queridos, são como nós. É interessante, quando Jesus está ali, conversando com Pedro, e falando com Pedro, Jesus já tinha dado uma promessa para Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando da liderança dele, o que seria dele. Jesus ainda começa a falar, Pedro, você vai padecer, você vai morrer, mas é para a glória de Deus. Está dando tudo para Pedro, queridos, tudo. Aí o Joãozinho passa lá atrás, o apóstolo João. Pedro está recebendo ali, conversando com Jesus, ali, ó, cara a cara. Sabe o que Pedro faz? Jesus e dele, o que vai ser? Comparação. Pedro está falando, se para mim tem tudo isso, para Joãozinho, então, que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus, o que vai ter, então? Era por aí. Jesus fala assim, o que te interessa, Pedro? Que ele viva até que eu volte. Isso deu uma confusão na igreja primitiva, queridos. Porque Jesus falou para ele, o que te importa? Olha a tua vida, olha para você, olha o que eu estou te dando. O que importa é que o Joãozinho fique vivo até que eu volte. Sabe, com isso, Jesus não estava falando que voltaria antes de João morrer, mas a igreja entendeu isso. João começou a ficar velho, disse que a igreja primitiva fala assim, Jesus está voltando, ele está ficando velhinho, ele está com 90 anos, Jesus está voltando. Mas não foi isso que Jesus falou, foi o que eles interpretaram. Jesus está falando, o que importa? Você já viu que nós temos que fazer comparações, queridos? Nós gostamos de fazer comparação, nos comparar com nossos irmãos. Entenda, haja contentamento na sua vida, queridos, seja feliz como Deus te fez. Olhe para o espelho e fala, obrigado, Senhor Jesus. Sou eu. Beleza faltou, inteligência faltou, mas sou eu. Amado do Senhor. Tu me amas como eu sou. Sem beleza, sem formosura, sem inteligência, sem capacitação, sem nada. Mas tu me amas, isso é o que importa. Pronto. Se alegrou. É você. Não tem que ser o outro. Irmãos, eu já escutei vários pregadores. Às vezes até peço perdão, queridos. Eu sou falho, meu português é muito fraco. Mas eu olhava aquilo lá e falava assim, não, até queria ser igual a eles. Mas o dia que eu tentei ser igual, não prestou não. Falei assim, é desse jeito mesmo, é assim mesmo, vamos desse jeito. Não vamos ser diferente não. Não adianta querer ser o outro, queridos. Deus te fez de forma individual, única, especial. É você. Seja você. Você é você. Só deixa Deus te aperfeiçoar. Mas você vai continuando sendo você. Porque Ele não errou ao fazer você. O mundo e o pecado estragou. Mas Ele está ajeitando, está alinhando. Pecado, gente, não faz isso aí, isso é bullying. Então, a igreja não está entendendo, mas estão judiando de um irmão aqui no canto. Estou judiando dele. Estou falando de beleza, olho para ele. Estou falando disso, olho para ele. Falei, não faz assim não. Entenda, olha o que Elias fez, queridos. Sabe, no auge do seu ministério, vencendo os profetas, vem uma palavra que traz uma frustração e ele vai para a caverna.
E Deus vai lá, Deus não mandou, Deus falou, Elias, sai daí. Elias tem muita coisa para fazer. Elias, se você tem ainda rei para ungir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem isso e isso para você. E Deus ainda falou o que ele tinha que fazer. Mas ele decidiu ficar na caverna. Irmãos, diferente de atitudes, de como você se achega a Deus num momento de frustração. Veja só, o rei Davi, ele estava lá fugindo de Saul, estava lá com os filisteus. Aí os filisteus iam atacar a nação de Israel. Aí Davi falou assim, não, também não. Estou fugindo de Saul, mas não vou contra Israel. Aí ele retorna para casa. Quando ele retorna para casa, para a cidade lá de Ziglag, o que acontece? Ele chegou lá, os amalequitas haviam invadido a cidade, posto fogo em tudo e levado as mulheres e as crianças. Ou seja, perdeu tudo. A palavra de Deus diz que Davi e seus homens choraram até perder as suas forças. Eles não tinham força para nada. Tamanha era a perda, tamanha era a frustração. Como se não bastasse isso, entenda o seguinte, sempre que há perda, sempre que há frustração, o homem quer colocar a culpa no outro. Alguém tem que ser culpado por essa situação, e não sou eu. Aí aqueles homens de Davi falaram assim, alguém é culpado. Quem é culpado? O nosso líder. Davi é o culpado dessa situação, vamos apedrejá-lo. Gente, dá para encarar uma situação dessa? A dor daqueles homens era a mesma dor de Davi. Davi tinha perdido também mulher e filhos, e todos os seus bens tinham sido queimados. Estava frustrado, estava sofrendo os danos. Mas o que acontece? Quando Davi vê essa situação, ele fala assim, busca a estola sacerdotal. Diz que Davi se reanimou no Senhor. Ele pede a estola sacerdotal e ele, ao invés de se frustrar e entrar em uma caverna, ele vai diante de Deus. E é tão interessante, Davi, queridos, ele faz duas perguntas para Deus. Devo perseguir esse bando? Primeira pergunta. Depois Davi pergunta, fala assim, conseguirei alcançá-lo? Ele faz apenas duas perguntas, porém Deus responde dá três respostas para ele. Ele fala, persegue o bando, persegue. Depois Deus fala assim, certamente você vai alcançá-los. E aí Deus conclui, ele libertará todos os cativos. Ele fez duas perguntinhas, devo correr atrás dele? Vou conseguir alcançá-lo? Deus fala, corre. Você vai alcançar, e não só isso, você vai libertar todos os cativos. É posicionamento, queridos, a forma como você chega, a forma como você depende de Deus. É isso que essa dependência. Ele sabia que ele não era capaz. Ele estava com um exército, Davi ia atrás de um bando, com um exército frustrado. Como nós acabamos de falar, aqueles homens tinham chorado até perder suas forças. E queriam ainda matar o seu líder. E agora Davi vai sair com esse bando para perseguir um outro exército. Davi reconhecia, queridos, que era Deus no negócio. Amém? Sabe, muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus, desgraças, coisas que acontecem de ruim, como o mundo faz. E às vezes nós como cristãos estamos achando que Deus está no negócio ruim. Não, Deus é a nossa solução, queridos. Se a coisa está ruim na sua vida, se há algo que precisa ser alinhado, se há algo que precisa ser corrigido, Deus é a solução. Não é questão, sabe, às vezes ficar chorando, murmurando. Sabe, Deus espera de nós uma reação. A grande diferença, queridos, aqui que nós podemos ver entre Elias e Davi, é que na vida de Davi, as coisas voltaram ao normal. Pela sua atitude diante de Deus, a sua vida continua, ele é levantado como rei de Israel, é considerado o maior rei de Israel. Você vai lá em Israel, o pessoal até hoje está lá, a cidade de Davi, o túmulo de Davi, tudo mais, porque cumpriu com o propósito que Deus tinha na vida dele.
Porém, Elias, Deus havia feito algumas promessas na vida de Elias, as quais não se cumpriram, porque ele desistiu. Ele abriu mão. Sabe? Então, essa é a grande diferença. Agora, concluindo a história de Elias, queridos, a gente fica maravilhado com Deus. Não é porque Elias falhou, que Elias não se propôs a cumprir com tudo aquilo que Deus tinha, Deus desistiu de Elias. Pelo contrário, sabe, mesmo diante de toda essa situação, queridos, Deus tira Elias desse mundo de uma forma espetacular. Os irmãos sabem, né? O homem está ali, simplesmente Deus manda uma carruagem de fogo, queridos. Dá para entender? Nem Steven Spielberg, com toda a sua tecnologia, ia imaginar a retirada de um herói em uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Nosso Deus é criativo, fala a verdade. A imaginação dele vai muito além do que a gente possa um dia imaginar. Já imaginou? Como que eu vou tirar esse homem aqui da terra? Com uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. Ele vai subir aqui e vai para o céu, ser arrebatado. Oh, glória! Nosso Deus é muito Deus, né? É muito Deus, né? Fala a verdade. Oh, sabe por quê, queridos? Para Deus, quem nós somos é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Sabe? Ele te ama pelo que você é, não é pelo que você faz. Fazemos porque Ele nos amou. Não fazemos para Ele nos amar, porque o amor dele já é perfeito para conosco, queridos. É perfeito. E Ele nos ama com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros. Gente, nós somos, não sei você, olha, tanta limitação, e Deus ainda nos olha e acha graça sobre as nossas vidas, e derrama da sua graça, e nos capacita, investe em nós. Nossa, porque às vezes você olha para o seu filho, quer até desistir do seu filho, e Deus não desiste. Sabe, só para concluir, queridos, a graça, quando nós falamos de graça, foi tão interessante hoje, quando eu olho o culto, não falei nada que eu ia ministrar, mas você vê que o louvor já começou falando de graça, o Eliseu veio tirar a oferta e falar de graça, é graça. Então, a graça, queridos, a graça, esse termo graça, do original, não sou de falar hebraico nem grego, mas veio lá do chairo, alguma coisa, que quer dizer regozijar-se, estar contente, alegrar-se. Isso é graça. Por isso que quando nós recebemos da graça de Deus, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque é a graça de Deus que é sobre a nossa vida. Então você se alegra, sabe, reconhecendo esse favor imerecido de Deus. Tem coisa para te alegrar mais do que você saber que não merece aquilo, não merece aquele presente, e a pessoa vem e te presenteia. Fala, opa. Você vai ficar triste? Você pode até chorar, mas você vai chorar de alegria. As lágrimas vão até correr nesse momento, mas são lágrimas de alegria, queridos. Você está recebendo um favor imerecido, você não merecia, mas o Senhor achou graça e derramou sobre a sua vida. Veja só, sabe que a alegria na nossa vida, queridos, é nossa herança. Veja Romanos 9:7, faz favor. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, em Isaac, alguém lembra o que significa Isaac?
Quando Deus traz a promessa para Abraão, que dele nasceria um filho, Sara está escondidinha ali, como toda mulher fica na beira da tenda, com os ouvidos atentos. Sua mulher vai dar à luz a um filho. E Sara ri. Eu, aos 90 anos, dar luz. Aí o anjo fala assim, porque você riu, o menino vai chamar Isaac. Isaac significa riso. E aqui a palavra de Deus fala o quê? Em Isaac será chamada a tua descendência. Riso é a sua descendência. A alegria do Senhor é essa descendência. É essa herança que Deus tem para você. Entenda, queridos, existe uma unção de alegria que é sobre as nossas vidas. Dá tempo. Só vou ler os versículos. Não vou falar muito. Para mostrar essa alegria, queridos. Salmo 45, 7. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Há uma unção de alegria sobre as nossas vidas. Deus nos ungiu. Não merecíamos. Isso é graça, queridos. Da mesma forma, Isaías 61, 3. Gosto muito desse texto. E por sobre os que estão em Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esses somos nós, que o Senhor nos escolheu. E concluindo, a igreja, para reforçar, nós lemos Salmo 45, mas se você for lá em Hebreus 1 e 9, você vai ver que o Senhor quer confirmar a sua palavra em nossos corações. E Hebreus 1, 9 fala o quê? Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse é Deus, queridos. Esses versos são aí para falar que existe uma unção sobre o seu povo. Deus deu uma unção, Deus derramou uma unção. Quando Deus está derramando a graça, Ele está derramando um óleo de alegria sobre as suas vidas. Uma satisfação de viver, uma alegria, um propósito para você viver. Deus prometeu esse óleo de alegria, sabe, para tirar todo o luto do teu coração, para tirar, sabe, remover todo o pranto, toda a tristeza, todo aquele espírito angustiado, aquela coisa que te traz angústia. Isso não vem de Deus. Deus quer liberar, queridos, sabe, a sua unção vem e libera. Amém, queridos? Gostaria de chamar o grupo de louvor, nós estamos encerrando. Entenda isso. Não exalte, queridos, sabe, não exalte os problemas, não murmure. Como é fácil murmurar, como é fácil reclamar. Você já viu que é mais fácil reclamar do que não tem, do que glorificar o que tem? Mas devemos nos vigiar a nós mesmos, pedir a Deus sabedoria, pedir ao Espírito Santo, Senhor, apaga, cala minha boca, fecha minha boca nesses momentos, que haja sabedoria, que não haja murmuração, sabe? Que remova toda a tristeza do meu coração, sabe? Não reclame. É muito triste quando nós vemos o cristão, querido, reclamando por tudo, murmurando por tudo. Nada está bom. Tudo poderia ser melhor. Pode ser melhor? Pode. Mas que haja contentamento naquilo que já recebeu da parte de Deus, queridos. Sabe? Que haja esse contentamento. É a alegria do Senhor. É alegrar-se no Senhor. Por que nós vamos nos alegrar no Senhor?
Nos alegramos no Senhor, queridos, porque a sua palavra é a verdade. E essa palavra está à nossa disposição, para nós vivermos essa palavra. Devemos nos alegrar no Senhor, sim, porque fomos salvos. Só isso já era motivo para termos alegria durante todo esse tempo que estamos aqui nessa terra, queridos. Só em ser salvo, saber que temos a garantia da vida eterna com o nosso Criador, já é motivo de alegria, de júbilo. Porque nós somos salvos. Alegria. Porque o Senhor não apenas nos salvou, mas nos adotou como filho, e somos filhos amados da parte de Deus. Oh, sabe o que é isso? Não fomos rejeitados, fomos aceitos, da forma que nós éramos, todo estragadinho, todo prejudicado, e Deus nos amou a si mesmo, e nos trouxe para Ele, para si. Somos filhos, e filhos amados. Nos alegrar, queridos, com cada promessa que Deus tem para a nossa vida, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas elas. Deseje. Deus coloca desejo no nosso coração, e quando Deus coloca o desejo no nosso coração, não é para trazer frustração ao nosso coração, mas para que nós vamos buscar aquilo que Deus tem, e nós seremos pessoas realizadas, pessoas onde há de fato um contentamento, uma alegria, uma satisfação de viver, de estar aqui, de ser participante da obra do Senhor, de ser participante dessa família abençoada, família a qual Jesus Cristo pagou um alto preço para tê-la. Mas Jesus mesmo falou: valeu a pena morrer naquela cruz, valeu a pena o sacrifício do Calvário, em prol de mim e de vocês, de cada um de nós, queridos. Por cada um de nós Ele pagou o preço, e falou: valeu a pena, faria quantas vezes fosse necessário, bastou uma, porque Ele era puro. O sacrifício foi santo, o sacrifício foi puro, não havia iniquidade, não havia pecado. A morte não podia pegar Jesus, não poderia destruir Jesus. Por isso Ele entregou a sua vida, para que nós tivéssemos a dele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos. Cada circunstância da nossa vida, queridos, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, e mesmo diante das frustrações, mesmo diante das tribulações, nós possamos enxergar a mão amorosa de Deus, nos guardando, nos suprindo, nos protegendo. Porque às vezes, queridos, nessa tribulação, Deus está te protegendo, para que você não se perca, para que você não se orgulhe, para que você não se desvie, para que você não se ache melhor que teu irmão. É Deus te guardando. Ele sabe, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.